seguinte, hoje tem reuniões no São Paulo. E uma das importantes reuniões também, falando do campo, é que tem reunião com a diretoria, com o Dorival Júnior, comissão técnica e alguns líderes do elenco ali do São Paulo, os tais líderes do elenco. E quando a gente fala de tais líderes do elenco, se você pegar mais uma vez, o Domingos Duarte, ele pede desculpa, tal, chegou agora e o cara já está se colocando como um líder do elenco, né? Como um jogador que vem sendo porta-voz. Mas é engraçado, né, galera? O Luciano, que é um jogador que deveria ser esse cara a falar também, ele só fala quando marca o seu golzinho, né? O seu seco golzinho numa partida ou em outra. Mas quando não vai bem, quando o time não ganha, ele não dá as caras. Esse é o tal ídolo de muita gente. Jogador que se esconde na hora que ele precisa aparecer. E aí fica colocando ali, o São Paulo coloca o Domingos Duarte para falar, porque é um jogador que a torcida está gostando. É um jogador que, apesar das derrotas, dos maus resultados, vem jogando bem. Então, o São Paulo aproveita para colocar o Domingos Duarte. Mas aí vocês não colocam o Luciano, né? Porque deveria ser o tal líder aí do elenco, porque é considerado assim. Mas enfim, né, galera? Até porque falar também não vai resolver nada. Tem que mudar de postura. E essa mudança de postura, inclusive, se o São Paulo não fizer agora, repito, ou muda o São Paulo ou cai o São Paulo. E como que o São Paulo vai mudar? Agora a torcida, por exemplo, a diretoria já viu o alerta, já está vendo o fim do poço. A torcida pede Renato Gaúcho com urgência no lugar do Dorival. Eu confesso para vocês, vou fazer um relato aqui, fazer uma confissão para vocês. Para mim teria que ser um treinador estrangeiro, não um treinador brasileiro. O treinador brasileiro ele faz a mesma coisa. Ele vai manter o Luciano, assim, as mesmas. Ele vai manter ali os mesmos laterais, os mesmos zagueiros. Talvez um treinador brasileiro não vai enxergar o que um estrangeiro enxerga. Mas aí tem a questão também, mas tem a adaptação para o futebol brasileiro, talvez ele não conseguiria se adaptar. Até porque conhecer os jogadores hoje é fácil, o cara conhece rápido, todo mundo conhece os jogadores, né? Os treinadores sabem, conhece um ou outro ali. O que eu falo é o seguinte: você trazer um treinador brasileiro hoje é uma aposta também, assim como é uma aposta estrangeiro. Tá? O Renato Gaúcho, apesar de eu achar que ele tem esse perfil de liderança, eu acho que seria de novo mais do mesmo. Sabe por que mais do mesmo também? Por conta exatamente do elenco do São Paulo. Não basta só trocar de treinador, você precisa fazer uma mudança no time. Gente, ontem o Cauli, como é bizonho aquele Cauli, o Arthur foi muito ruim, né? O Ferreirinha, enfim, os principais jogadores, Luciano, os caras, quando finalizavam, finalizavam errado. E quando era para finalizar, não finalizavam. Parecia que eles não queriam fazer o gol. E aí, olha só, para eu chegar a essa conclusão, eu tive que assistir o jogo de novo. Eu vi o jogo de novo e eu entendi que ali parece que os jogadores não estão com o treinador. Quero saber de vocês, comentem. Aproveite para deixar o like aqui no vídeo, mas comenta aí sobre isso. Assistam de novo se você tiver oportunidade, vocês vão ver que eles não queriam fazer o gol. Estou com essa impressão. E eles não estão fechados com o Dorival. Eu não sei qual que é a metodologia, o que o Dorival está fazendo, mas esses jogadores não estão fechados com o atual treinador. E aí que mais tarde, então, a organizada que já bota pressão, já avisou que os caras vêm de Chapecó, vão direto, né? Porque os caras viajam horas de ônibus e vão lá de novo no CT. Mas a gente pergunta, mas para que eles vão lá no CT? Outro papinho? Vai chamar o diretor? Vai sair lá fora? Quem que vai conversar com eles lá na porta do CT? O que tem que ter é atitude. Não adianta ficar só no papinho com os jogadores. E eu falo atitude, é do São Paulo. O São Paulo precisa ter atitude para mudar e parece que eles não querem mudar. Quando os conselheiros se negam a fazer mudanças estatutárias para não tirar a regalia deles, o São Paulo não quer mudar. Quando um treinador ele escala os mesmos jogadores de empresários, aqueles mesmos jogadores que estão andando em campo, ele não quer mudança, ele não está preocupado com o São Paulo, porque ele ganha 2 milhões por mês e se ele sair agora do São Paulo, daqui a pouco ele está empregado de novo. E o São Paulo, ó, ninguém está nem aí. Se cair para a Série B, qual que é a diferença que vai fazer para esses caras aí? Nada. Eles são muito profissionais. Profissionais, mas eles não querem o bem do São Paulo. E aí que vem a diretoria agora no desespero de tentar ir para o mercado e trazer urgente um meio atacante e um centroavante. E aí já começaram a surgir nomes aí, né? Zaha,
como que é? O Jamie Vardy, agora saiu o nome do Mauro Icardi. São jogadores extremamente caros? São. Mas e aí que tá, se o São Paulo quiser sair dessa situação, de verdade, galera, ele vai precisar investir caro agora. Assim como o Corinthians fez em 2024. Pagou caro para não cair para a Série B, porque se não pagasse, o Corinthians ia parar na Série B. E agora não tem mais isso. Ah, mas a dívida do São Paulo é 1 bilhão. Dane-se. Filho, 1 bilhão, quem deve 1 bilhão vai dever uns 100, 200, uns 300, porque agora é assim. E aí você pode falar, poxa, tá vendo? O torcedor quer que a dívida do São Paulo aumente. Eu não quero que o São Paulo vá para a Série B. Porque se o São Paulo for para a Série B, você vai ver o que é aumentar a dívida. Aí você vai ver o que é aumentar a dívida. A receita do São Paulo vai cair até 40%, 50%. Dependendo dos patrocínios que o São Paulo vai perder. Dependendo da cota de TV, vai cair. Tudo cai, meu amigo. E jogadores que, logicamente, a gente vai ter muito jogador não querendo jogar no São Paulo. Então vai cair muita coisa. O São Paulo vai jogar uma Série B, se caso isso aconteça. Aí sim você vai ver o que é dívida aumentar. O que o São Paulo deve hoje, o que ele arrecada numa Série A, que ele ganha muito mais com patrocinadores, cota de TV, direito de transmissão, pay-per-view, muita coisa, você vai ver o que é jogar uma Série B, como o clube cresce a dívida. Foi assim que os rivais cresceram a dívida, né? Porque você arrecada menos. É fato. E se o São Paulo não tem um Salvador, São Paulo não tem um Paulo Nobre, São Paulo não tem um bilionário lá para querer colocar dinheiro no São Paulo. Ali tem gente querendo tirar dinheiro do São Paulo, não colocar dinheiro no São Paulo, pelo jeito, né? As investigações estão aí, isso mostra pra gente claramente que é o São Paulo. Então o São Paulo vai para o mercado no desespero. E segundo agora, a imprensa aí, é que o São Paulo está desesperado atrás de um meio atacante e um atacante. Mas quem vem lá? E quando se fala em desespero, jogadores para mudar de patamar tem que ser jogadores para chegar e ser titular. Não adianta trazer esses cabeça de bagre aí para ser reserva do reserva, gente. O cara trouxeram o Buta, o Dorival colocou o Newton na lateral direita para não usar o Buta. Trouxeram o Vitor Sá, apesar que estava machucado também, mas já viu que não vai jogar muito. Improvisa o Marcos Antônio jogando de meia. Ah, não, vamos poupar o Marcos Antônio, vamos colocar o Cauli. Olha o nível dos jogadores que nós temos. Então, assim, a gente vê um time preguiçoso que precisa de um chacoalhão e precisa também de um comandante que faça esse chacoalhão, galera. Dorival não vai fazer isso. Se as organizadas se posicionarem e falar agora não dá mais, a gente tem que trocar, eles vão trocar. Hoje à tarde eles mandam hoje o Dorival no final da tarde. Se eles mantiverem o mesmo pensamento, que é a continuidade com o Dorival, o São Paulo vai parar na Série B. Eu não tenho dúvidas disso, galera. Quero saber a sua opinião. Comenta aí. E os nomes aí. Fale nomes aí. Deixe nomes de treinadores aí que o São Paulo pode contratar, pode trazer. Qual a sugestão que você tem? Confesso que tem uma escassez de treinadores aqui no futebol brasileiro. E o São Paulo, qualquer um que ele trouxer, vai cobrar muito caro, galera. Da comissão técnica. Segundo, a questão aí dos bastidores aí, né, das organizadas reuniões, o bicho vai pegar, hein? Ah, eu quero ver se vai mesmo ou só vai ficar de novo nas... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A noite de ontem. O São Paulo está na escória, o São Paulo está largado às traças, o São Paulo Futebol Clube acabou. Esse time tem que ser reiniciado do zero. Eu peguei uns dados aqui, só para vocês terem dimensão do que foi a derrota para a Chapecoense na noite de ontem. Antes do jogo contra a equipe do São Paulo, tá bom? A Chapecoense tinha 22 partidas no Campeonato Brasileiro e 11 pontos. Um dos piores desempenhos da história do Campeonato Brasileiro. É basicamente um ponto a cada 2 rodadas. Um desempenho horroroso. A Chapecoense tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 46 gols sofridos em 22 partidas. Mais de 2 gols em média por jogo a defesa da Chapecoense tomava. Ontem, o São Paulo não conseguiu vazar a defesa de 46 gols no campeonato. Só para vocês terem uma noção, a outra pior defesa é a do Remo, com 39 gols sofridos, só que com 2 jogos a mais, desculpe. Então, é uma defesa realmente muito ruim da Chapecoense e o São Paulo não conseguiu vazar. Além da pior defesa, a Chapecoense também tem o pior ataque.
e conseguiu fazer o gol que decretou a vitória contra a equipe do São Paulo. Então é algo que eu sinceramente não tenho nem palavras. Neste exato momento, nós estamos a 3 pontos da zona do rebaixamento. Poderia ser pior, porque se o Mirassol vence o Santos ontem, como estava vencendo, né, acabou levando empate, a diferença seria de apenas 2 pontos para a abertura da zona do rebaixamento, restando aí cerca de 15 rodadas. Tem muitos pontos. Muitos pontos para serem disputados. Mas já faz muito tempo que o São Paulo não ganha. A sorte, na minha opinião, é de que tem equipes piores. Eu, sinceramente, acho que a Chape já está rebaixada e vai sobrar para outras equipes grandes, né? O Vasco tá brigando, o Inter, o Grêmio, o Santos, o próprio São Paulo. Tem aí o Remo e o Mirassol que estão tentando sair dessa situação, mas que estão na zona do rebaixamento. Sinceramente, rapaziada, aquela declaração de 45 pontos, ela é muito, mas muito real. Talvez ela tenha sido infeliz para um momento anterior. Para esse momento, ela é a realidade. Dorival Júnior, eu não tenho nem palavras mais. Sinceramente, a informação que a gente obteve é de que ele não seria demitido nesta semana. O que vai acontecer é o São Paulo agilizar para contratar reforços, né? Então a gente vai ter mais 2 nomes chegando aí, possivelmente nesta semana, né? Então já adiantando aí essa informação, mas o Dorival segue no cargo, segue no comando. Eu sinceramente não sei mais o que o Dorival teria de tempo para implementar a sua filosofia, né? Porque chegou no meio da temporada. De fato, chegou no meio da temporada. Só que teve Copa do Mundo. O futebol parou por 2 meses. São Paulo ficou 2 meses sem entrar em campo. Quando voltou, teve mais 2 semanas no intervalo de um jogo e outro, porque teve Copa do Brasil e o São Paulo não vai jogar. Inclusive tem esse meio de semana e a gente não joga o meio de semana de novo. Então, ele já teve o tempo dele, ele já separou os jogadores que ele não queria, liberou, negociou, ele indicou contratações, beleza, que São Paulo não pode chegar num Flamengo e tirar uma Arrascaeta, São Paulo não pode chegar num Palmeiras e tirar um Flaco Lopes da vida, São Paulo não pode, né, financeiramente falando, mas é um São Paulo que foi montado nas mãos de Dorival Júnior. E o que ele está fazendo até agora? Absolutamente nada. O Roger Machado foi um treinador completamente execrado pela torcida são paulina e teve um aproveitamento muito melhor do que o Dorival, e olha que ele foi mal. Né? Ele não durou nada no cargo. O ano do São Paulo foi jogado fora pelo Rui Costa, pelo Rafinha e pelo Harry Macis. É o trio que eles não deveriam nunca mais botar as caras perto da instituição do São Paulo. E o Harry segue presidente, e o Rafinha segue como diretor. O único que caiu foi o Rui Costa. Mas os outros 2 andam tranquilamente por aí, como se fossem os donos do São Paulo. Não são. O torcedor é o dono desse clube. O torcedor é a maior referência desse clube. Enquanto o São Paulo continuar nas mãos desses caras, a gente vai se afundar. E para não jogar a Série B em 2027 ou em 2028, a gente precisa tomar medidas urgentes agora. Esse ano tem eleição presidencial. A gente, obviamente, nos próximos meses vai falar bastante sobre isso. Mas, sinceramente, rapaziada, não tem condições de uma instituição do tamanho do São Paulo passar tanto tempo sem ganhar, passar tanto tempo com vexame atrás de vexame. A gente fala, não, o vexame pior foi esse jogo. Aí o próximo é um vexame maior ainda. Esse jogo contra o Boca Juniors, que pra mim é a maior atenção que a gente deve ter nesses próximos dias, me preocupa muito. Por quê? Se o São Paulo for eliminado pro Boca, o nosso ano acabou. Porque a gente vai apenas lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se a gente conseguir uma classificação, será heróica, será histórica. Muita gente fala, mas o Boca Juniors não é aquele mesmo Boca, não é aquele time que já ganhou Libertadores, não é aquele time que já disputou o Super Mundial, mas o São Paulo também não é aquele São Paulo. Então, do mesmo jeito que a gente olha pro Boca e fala hoje, aquele não é o Boca Juniors que a gente já acostumou a se acompanhar, mas eles olham pra gente e falam, aquele não é o mesmo São Paulo. São Paulo que perdeu pra Chapecoense com 11 pontos em 22 jogos, pior defesa, pior ataque, pior desempenho aí na história. Fala o quê? Todo time pode chegar e ganhar de São Paulo. Todo respeito do mundo, a Chape, que é uma equipe que eu gosto demais. Mas como eu falei pra vocês, hoje todos os times olham pro São Paulo e falam, é capaz da gente ganhar. Fora, dentro de casa. O Boca Juniors não tem o melhor time do mundo, de fato. Mas eles vão meter uma pressão completamente absurda dentro da La Bombonera. E é isso que eu fico revoltado. Uma das coisas que mais me indigna assistir o jogo do São Paulo. O Boca Juniors pode não ser o melhor time tecnicamente, mas os caras vão dar carrinho de cabeça dentro da La Bombonera pra ganhar o jogo e ganhar a classificação. Os caras vão fazer de tudo, vão parar o jogo, vão enrolar o jogo, vão fazer de absolutamente tudo. Vai ter intensidade, vai finalizar pra lua, mas eles vão tentar fazer o gol. Enquanto São Paulo é aquele jogo sonolento. É aquele jogo que o Sabino toca pro Rafael, o Rafael toca pro hoje o Iago, aí toca pro Nilton, aí volta. Aí toca para um zagueiro, para o outro, para o lateral, para o goleiro. Aí toca para o volante, aí toca para o outro volante. Aí tem 90% de posse de bola, mas uma posse de bola na intermediária, uma posse de bola no seu setor defensivo que é a mesma coisa que nada. Essa posse de bola, pra mim, de estatística, tinha que acabar. Porque os técnicos, depois dos jogos ali, pra eles se assegurarem em alguma coisa, eles vão acertar. Não, mas a gente teve 70% de posse de bola. Mas vai analisar o jogo pra você ver a posse de bola. É o toque do goleiro pro zagueiro pro outro, pro lateral, volta. Aí, pelo amor de Deus, aí é você tirar o torcedor de besta. Aí é você desrespeitar. Pra mim é um desrespeito com o torcedor que para o que tá fazendo pra assistir um jogo como esse. E como eu falei no vídeo de ontem à noite, e volto a repetir hoje, é muito triste você ver os relatos dos torcedores são paulinos dizendo, alemão, eu sinceramente não assisto mais os jogos do São Paulo. Eu não tenho
tenho prazer nenhum de assistir o jogo desse time, eu não tenho vontade nenhuma de parar o que eu tô fazendo para ir acompanhar o jogo do São Paulo. É muito triste você ver cara que é São Paulino doente, fanático, há 50 anos, há 30, há 20, há 10 anos, mas que não tem prazer nenhum de assistir um jogo do time porque é chato, porque traz raiva, porque traz ódio, porque traz tristeza. Hoje, o torcedor São Paulino ele não tem alegria nenhuma. É uma falta de tudo que é realmente revoltante. Mas para mim o que mais me indigna é esse jogo monótono, esse jogo sonolento. Você não dá graça de assistir o jogo de maneira nenhuma. Então, enquanto as outras equipes, a própria Chapecoense com 11 pontos no campeonato pressionou o São Paulo ontem e conseguiu a vitória. Então, rapaziada, o buraco ele é muito mais embaixo do que a gente imagina. Vamos torcer, minha opinião, para que o Dorival caia logo e a gente consulte aí um novo técnico, um cara que venha com novas ideias, um cara que venha aí com um novo potencial para a gente sair dessa situação. Paulo muito preocupados com a situação do tricolor no Campeonato Brasileiro. Teve até um cidadão aqui que me perguntou: e agora, Renato? Você acredita que o São Paulo vai cair ou vai esperar a próxima derrota para falar? Olha, quem me conhece já está estupidamente cansado de saber que eu dou a minha opinião baseado em fatos. E dito isso, na minha opinião, se o São Paulo estivesse praticando esse futebol de arder os olhos, esse futebol fedorento em outras ocasiões, aí sim, meu amigo, a Série B seria uma realidade. Só que nós estamos falando da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. Campeonato este que está acontecendo uma anomalia, que eu nunca vi na minha vida, tá? Eu vou explicar. Da metade da tabela para baixo, os times estão correndo para não chegar. Na verdade, eles estão correndo de ré. É verdade, tá claro para todo mundo que o São Paulo derreteu no campeonato. Só que os demais estão parados. Ninguém quer nada com nada. E posso afirmar que do 10º colocado até o 20º, nem quem ganhar, nem quem perder vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. E se a gente pegar para comparar o material humano que o São Paulo tem com os demais times que estão correndo para não chegar, o São Paulo tem um elenco melhor que o deles. Isso é um fato. E do meio da tabela para baixo, o São Paulo é o que mais joga em casa nas últimas rodadas. Tem 9 jogos em casa e 6 fora. E mesmo perante a tantos benefícios, eu tô com os meus 2 pés no chão, tá bom? Porque o Campeonato Brasileiro ele tem que ser respeitado, porque é um dos campeonatos mais traiçoeiros do planeta. E a realidade absoluta é que até o momento o São Paulo não conseguiu a pontuação mínima para permanecer na Série A. E é justamente por essa porta que entram as palavras sábias que saíram da boca do Hernan Crespo no começo do ano. A prioridade del Brasileirao es lutar hasta diciembre, ¿no? Acaba diciembre. Prioridades son 45 puntos. No medio acontecen cosas. Vamos a ver. O foco está en los 45 puntos. ¿Cuándo vamos a alcanzar 45 puntos? Tenemos toda a temporada para fazer. Bem sábias as palavras do Crespo, não é? Ele falou a pura nata da realidade. E quem conhece o São Paulo minimamente não precisa ser um expert, um gênio, para entender e aceitar o que ele falou. Basta não ser soberbo ou burro, ou as duas coisas juntas. Mas teve um pessoal aí que desacreditou e pagou para ver. E como diz um trecho musical, recordar é viver. Não, mas o 45 pontos, e eu faço questão de dizer isso publicamente, foi uma clara intenção do Hernan de proteger o seu elenco, né? Claro que o São Paulo não entra na competição para pensar em fazer 45 pontos. Jamais o São Paulo vai entrar numa competição pensando em permanecer. O São Paulo é muito grande. O São Paulo pensa grande e o Crespo também pensa muito grande. Ele gosta muito desse clube. Sobre a declaração do Crespo, ele sabe que não foi feliz naquela declaração, ele mesmo já se retratou com isso, né? O São Paulo, independentemente do momento, da crise, o São Paulo não pode pensar dessa maneira, né? Tem que pensar grande, tem que entrar em campo pensando em vencer, tem que entrar em campo pensando em chegar nas finais. É uma declaração de um treinador fracassado. Essa é uma declaração de um treinador que está dizendo que não acredita no seu time. Essa é uma declaração de um treinador que não acredita nele e na sua comissão técnica. Sem confiança total. Não, quer dizer, se você pensa assim, isso afeta o grupo. Lógico. Até o torcedor. Fica todo mundo em depressão. O que o torcedor vai pensar? Por causa desses e outros mimizentos que são incapazes de encarar a realidade com respeito e humildade, o Crespo foi demitido e de lá para cá o São Paulo não para mais de rolar a ribanceira. O Rui Costa não tá mais aí para tomar uma ação. Rafinha tá desaparecido. Lucas Moura tá lesionado pela 1000ª vez. E o Miller, eu tô esperando o dia que ele vai falar mal dessa diretoria do São Paulo como tem que ser. Ou será que o ídolo Miller tem medo de ser esquecido nos próximos eventos que o São Paulo promover? E é importante que esse povo lembre que o São Paulo só tá fora da zona de rebaixamento por causa daquela gordura que o próprio Hernan Crespo deixou. E só para efeito de comparação, para arder mais ainda nesses caras, o Crespo no São Paulo, no Campeonato Brasileiro, fez 4 partidas com 3 vitórias e 1 empate. E lá no Atlas, o clube mexicano que ele está trabalhando hoje, ele tem 5 partidas, 4 vitórias e 1 empate. E no geral, o Hernan Crespo saiu do São Paulo com 50,7% de aproveitamento. E ele não foi o treinador que teve o maior aproveitamento desses últimos que passaram pelo clube, hein? O maior aproveitamento dentre eles está na conta do Zubeldia, com 55,3%, seguido pelo Hernan Crespo, com 50,7%,
Depois tem o Thiago Carpini com 50%, Roger Machado em quarto com 49% e o Dorival Júnior com 33,3%. Isso no geral, ok? Incluindo Sul-Americana. Porque se for só no brasileiro, aí a giripoca pia. Só para você saber, o aproveitamento do Pardal Júnior no Campeonato Brasileiro até aqui é de 14,28%. E a Chapecoense, que está em último lugar e já rebaixada, ainda não matematicamente, mas já caiu ainda no primeiro turno, tem 20% de aproveitamento. Esse é o aproveitamento da Chapecoense. E 14,28% é o aproveitamento do Dorival. Ou seja, se esse camarada continuar no São Paulo nessa pegada, é Série B na hora. Tá, eu sei que o problema da instituição São Paulo Futebol Clube não é e nunca foi treinador. Mas dentro de campo é sim. Ali não tem só o dedo do Dorival, tem as duas mãos. Não é possível que o Crespo, até mesmo o Zubeldia, conseguiam fazer essa manada jogar com raça e disposição. Não é possível que eles conseguiam fazer o São Paulo funcionar de uma forma ou de outra. Aí chega o Dorival, você vê que o time não tem padrão de jogo. Não consegue fazer uma triangulação. Parece um monte de peladeiro correndo nos gramados da Fazenda. Cara, é insuportável ver o São Paulo jogar nos dias de hoje. E a diretoria do São Paulo sabe disso. Que se continuar com o Dorival nessa pegada, a Série B é a realidade. E é por isso que o Dorival Júnior está demitido. Ainda não assinou a rescisão de contrato, mas já está demitido. Renato, como é que o São Paulo vai pagar a rescisão de contrato do Dorival? Deve estar uma fortuna. Se você pensa assim, meu amigo, pode ficar tranquilo, tá? Porque num passado não tão distante assim, o senhor Dorival Júnior saiu do São Paulo para servir a seleção brasileira. E o São Paulo não fez ele pagar a rescisão de contrato. Deu para entender? Se o São Paulo abriu os portões do CT para ele sair em paz para realizar o sonho da vida dele, e o portão continua aberto, não é à toa que ele voltou, agora é a vez do São Paulo pedir licença para ele. Você acha que ele vai querer cobrar do São Paulo, depois do que ele fez? Os jornalistas já estão postando notas por aí que o São Paulo não vai demitir o Dorival. Né? Pô, tem o respaldo da diretoria. Mas, em alguns meses atrás aí, o Rafinha respaldou também o Roger Machado. E alguns dias depois o cara foi mandado embora. Vai por mim, meu amigo. O Dorival Júnior já está demitido do São Paulo. E pelas minhas análises, o Dorival Júnior não passa do dia 13 de setembro no São Paulo. E sabe o que teremos nesse dia? Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, que agora é no Nubank Park, né? E você lembra o que aconteceu no último Palmeiras e São Paulo lá com o Dorival no comando? Se não lembra, lembrou agora. E presta atenção. Se o São Paulo praticar esse futebol pobre, medíocre e fedorento que praticou contra a Chapecoense no jogo contra o Palmeiras lá, 5 é pouco, viu? Franklin Carvalho foi demitido do Botafogo depois que o Botafogo perdeu de 6-1 para o Cienciano lá no Peru pela Sul-Americana, lembra? Só que ele não foi demitido no dia seguinte desse jogo, dessa vergonha. Ele foi demitido depois do jogo contra o Vitória, exatamente 4 dias depois. Só que o Franklin Carvalho já saiu do Peru demitido. Ficou esquisito, não ficou? Enfim, aí perdeu pro Vitória, no dia seguinte foi demitido, mas já estava. O resultado contra o Vitória não influenciou nada, ele já estava na rua, só não tinha assinado a rescisão ainda. E é isso que aconteceu com o Dorival, não dá mais, ok? E para quem tá na dúvida, poxa, vai demitir o Dorival e vai contratar quem? O que não faltam hoje são opções, mas eu vou citar apenas 3 aqui, tudo bem? Renato Gaúcho é a primeira opção, é um cara que tonifica o ambiente, com certeza vai colocar um pouco mais de disposição nesses jogadores aí, porque ele abraça para ele os problemas, não deixa acertar nos jogadores. E o Franklin Carvalho, que estava no Botafogo, fez isso no começo. Ele blindou o vestiário dessa bomba de problemas que a mídia jogava, para confundir a cabeça do torcedor. E ele saiu do Botafogo com um pouco mais de 56% de aproveitamento. Mais do que o aproveitamento que o Zubeldia saiu do São Paulo, tá? E a terceira opção é o próprio Zubeldia. Pede desculpa pra ele e traz ele pra cá, pelo menos até o final da temporada. Ah, e o calça apertada de novo? É, o pessoal chamava ele de calça apertada. Meu amigo, se o problema for as calças dele, dá uma calça jeans, dá uma bermuda, deixa de cueca mesmo, mas com o Zubeldia o São Paulo funcionava mais do que funciona nas mãos do Dorival. Essa aí é uma outra verdade incontestável. Bom, eu queria saber o que você pensa. Se você tem outra opção de treinador, comenta aqui embaixo. Ou se você concorda comigo com um dos 3 que eu falei, comenta aí também que eu gostaria de saber, tá? Próxima temporada, mas tem uma novidade, galera. Sim, o Lucas Moura apareceu no CT lá da Barra Funda e apareceu correndo em volta do gramado, ou seja, ele tá começando a fazer a transição para o gramado. Ainda o caminho é longo, ainda o caminho é difícil, mas ele surpreendeu todo mundo com o tempo de recuperação dele, galera. Mas já dava pra esperar também. O Lucas é um cara que nunca bebeu na vida, nunca fumou na vida, né? É um cara que se cuida demais, né, galera? Se cuida demais. Uma lesão dessa não é fácil de recuperar, não. Essa
essa lesão é muito difícil. O Lucas deu a volta por cima e espero em Deus aí que ele consiga voltar o mais rápido e consiga entregar o futebol que nós todos sabemos que ele tem, né, galera? Porque ultimamente ele não tava jogando absolutamente nada. Deixa aí nos comentários sua mensagem de apoio para o Lucas e vamos para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia agora já vai começar mercado da bola. Daqui pra frente só mercado da bola, rapaziada. Próxima notícia, uma possível saída do São Paulo, galera. Sim, uma possível saída do São Paulo, porque o São Paulo ofereceu o jogador. Mano, o São Paulo, na verdade, perdeu o tempo, o time da venda, né? Quando ele tava valorizado, o São Paulo não vendeu. Hoje em dia, mano, não deu certo. Tô falando, é claro, do volante Luan, galera. O Luan, da base do São Paulo, deve ser negociado agora em definitivo. Ele já foi emprestado pra outros clubes, mas voltou para o São Paulo. Não, mano, infelizmente o Luan não deu certo. Ainda com o Hernan Crespo, ele tava ganhando algumas oportunidades, né? Mas agora com a volta do Dorival ama de paixão o Pablo Maia. Muito difícil o Luan ter oportunidade nesse time. Tanto que o Dorival Júnior pediu a contratação do volante Nilton, né, galera? Ele gosta aí de jogador alto pra ficar na frente do zagueiro. E o Luan tem 1,20 m. O Luan deve ser da minha altura. Já encontrei ele várias vezes. Tem uma foto com ele, ele é da minha altura, eu tenho 1,75, sou baixinho, rapaziada. Então, o Luan não permanece no São Paulo, ele foi oferecido ao Coritiba, beleza? Deve sair de graça do tricolor, galera, de graça. São Paulo não vai ganhar nada com ele, mas o São Paulo ganhou sim com ele, né? O Paulistão de 2021, o Luan foi de uma importância, mano, absurda. Eu lembro até num podcast que o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa foram lá no Podpah, falaram, ó, o jogador mais difícil que a gente já jogou contra é o Luan. O Luan tá toda hora em cima, tá toda hora marcando, e o Luan realmente era desse jeito. Mas eu não sei o que aconteceu, ele mudou o porte físico dele, não que ele tá acima do peso, mas ele tá mais forte, mais troncudo. Acredito aí que perdeu as características dele. Qual a sua opinião sobre o volante Luan? Será que ainda dava pra aproveitar no São Paulo? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Próxima notícia, rapaziada, eu quero falar aí sobre uma possibilidade de venda, galera. É isso aí, porque o Ajax fez uma proposta para o São Paulo. O Ajax também, meu Deus do céu, hein, mano? Ô, os caras têm um amor pelo São Paulo que eu nunca vi, velho. Todo jogador que aparece aí no São Paulo, os caras querem levar. Eu me lembro aí que o Luan mesmo, o Luan, quando surgiu, o Ajax queria levar. O Pablo Maia, os caras queriam levar. Antony, levaram. David Neres, levaram. Mano, é todo jogador. São Paulo revela pro Ajax e o Ajax revela pro mundo. É todo jogador, é desse jeito. E agora o Ajax fez uma proposta de empréstimo aí pra levar o atacante TT. É, o atacante TT que jogou, né, na base nessa temporada, ainda jogou a copinha dessa temporada. Chegou até a final, né? Não fomos campeões, infelizmente. Perdemos pro Cruzeiro, se eu não me engano. E o TT, rapaziada, foi o destaque da base do São Paulo. Aí o Hernan Crespo subiu ele para o profissional e começou a ganhar oportunidades. Ganhou oportunidades e o Roger Machado começou a colocar ele no time. Agora, com o Dorival Júnior, eu acredito que o TT não tenha entrado ainda nas partidas aí que disputou, né, rapaziada? Mas é um atacante que, na minha opinião, é uma boa opção ali pro lugar do Ferreirinha. O Ferreirinha não vem fazendo boas partidas. O Ferreirinha ou ele corre ou ele respira. Os dois juntos ele não consegue fazer. Nunca vi uma queda de rendimento tão grande desse jeito, rapaziada. É um negócio absurdo. Victor Sá, é o Victor Sá, né? Não preciso nem falar mais nada. Então acredito que é uma boa opção para o elenco ali, um bom substituto, o TT, galera. E o São Paulo recusou já a proposta que recebeu por empréstimo do TT. O TT fica no São Paulo pelo menos nessa janela de transferências, beleza? Outro jogador que recebeu proposta, esse aí, mano, eu tô falando, nós vai perder um craque, mano. Eu tô falando, eu tô avisando, depois não adianta chorar. Não adianta chorar. Outro jogador que recebeu proposta aí foi o Pedro Ferreira, uma equipe de Portugal, fez uma proposta pelo Pedro Ferreira. Pedro Ferreira vem sendo observado pelo Carlo Ancelotti, mano. Serve pra seleção brasileira, mas não serve pro São Paulo. Isso que o São Paulo não tem meio armador. O Pedro Ferreira, ele tem uma inteligência absurda, velho. Mano, quando eu vi esse cara jogando na base, lá na Copinha, eu falei, mano, esse moleque é diferente. O São Paulo tem que prestar atenção nesse moleque, porque esse moleque é diferente, mano. Dito e feito, subiu para o profissional, teve uma oportunidade contra a Portuguesa, se eu não me engano. Ele dá o drible no cara, deixa o Caleri na cara do gol e o Caleri faz o gol. É o cara que tem o passe, que tem a visão de jogo. E aí o São Paulo recebeu uma proposta aí, ele tá recebendo sondagem da Europa, mas o São Paulo recusou também essa proposta. Mas até quando? Até quando o Dorival Júnior tira o Luciano, eu coloco o Victor Sá, coloco outro. Rapaziada, a próxima notícia é sobre o Gustavo Scarpa. Todo mundo tá acompanhando aí, eu falei lá no meu Instagram, saiu 2 vídeos lá no meu Instagram sobre o Gustavo Scarpa, qual é a situação do Gustavo Scarpa até o momento que eu estou gravando, galera. Ó, começou muito bem a negociação, começou bem demais a negociação, o Scarpa ficou muito feliz com o interesse do São Paulo, o Atlético Mineiro quer se desfazer do jogador, o Atlético Mineiro tá fazendo uma barca, uma limpa lá no elenco, né, quer se desfazer do Gustavo Scarpa, mas o Gustavo Scarpa tem um probleminha aí, galera. O Scarpa tem coisa pra receber do Atlético, ele não aceita perdoar a dívida do Atlético Mineiro com ele não vai perdoar essa dívida, o Atlético tem que pagar pra isso acontecer. O São Paulo contrataria ele por empréstimo com opção de compra, beleza? Essa opção de compra, se ele atingir algumas metas, vira obrigação de compra, beleza? Então, Gustavo Scarpa esteve aí na mira do São Paulo, está na mira do São Paulo, só que o Gustavo Scarpa tá 3 meses sem jogar. Ele acredita que ainda consegue recuperar espaço lá no Atlético Mineiro. Quero saber a sua opinião, o que
você acha sobre a contratação do Gustavo Scarpa? Deixa aí nos comentários. Rapaziada, a próxima notícia é sobre o Gustavo Scarpa. Todo mundo tá acompanhando aí, eu falei lá no meu Instagram, saiu 2 vídeos lá no meu Instagram sobre o Gustavo Scarpa, qual é a situação do Gustavo Scarpa até o momento que eu estou gravando, galera. Ó, começou muito bem a negociação, começou bem demais a negociação.